das coligações e aqui está, pelo menos esta intenção, ainda tem de ser ratificada pelas bases de cada partido, mas tudo indica que PSD e CDS vão avançar juntos para as próximas eleições. Faz sentido reeditar uma AD, ou melhor, chamar-lhe AD? Quero antes. Não é reeditar, mas sim chamar-lhe AD? Não, faz todo o sentido, porque vamos lá ver, o AD surge como uma necessidade de criar uma alternância democrática ao regime do outro lado, do Partido Socialista. E neste momento, mais do que nunca, o PS deve, como já alguém disse, faz falta uma cura da oposição. O PS tem que ser banido dos gabinetes do poder, porque está há muito tempo instalado e tem um domínio, na minha opinião, exagerado da situação. A pena é que esta AD não seja constituída como foi no tempo de Sá Carneiro, com o PPM, que tinha um peso diferente e muito mais expressivo. E que agora recusou fazer parte da AD. Sim, mas não tem peso absolutamente nenhum, quer dizer, está na mão de uma gente que eu não vou qualificar, nada disso, por uma questão de respeito, que não tem nada a ver, não é? São pessoas diferentes, não é? Estamos a falar do professor Ribeiro Teles e de outra gente, quer dizer, não há comparação possível, não vale a pena. Não é? Há depois uma lista, salvo erro, de 100 e tal personalidades, está muito bem recheada, gente de grande valor, pessoas que foram até ministros do Guterres, muita gente de qualidade, e é isso que eles chamam AD. Eu acho que, em termos, pessoalmente é igual, para mim, como se costuma dizer em bom português, é igual ao litro, quer dizer, faz ir para um lado como para ir para o outro. Mas é uma pena, num sentido do centro-direita, não ter um triunfo indiscutível sobre o centro-esquerda e nessa altura, esta AD, Aliança Democrática, devia ter o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Além do mais, o regime constitucional português permite que as coligações funcionam durante as eleições e a seguir às eleições partem-se imediatamente. Até há vários teóricos a dizer que se o PSD, ainda coligado com o CDS, tiver da parte deles menos votos do que o PS, quem é que o Presidente convida? Bom, há umas teorias sobre isso. As teorias agora, por acaso, não interessam, mas isto interessa para dizer que a Iniciativa Liberal está com uma tendência, se não de crescimento, que parece estar, apesar de algumas dissidências que há, mas pelo menos estável. Ela hoje tem 8 deputados, parece-me a mim que se negociasse de uma coligação de 10, 12 deputados, o negócio não seria mau, digamos, um negócio político. E, de facto, era indiscutível que esta AD vencia triunfalmente o Partido Socialista e toda a esquerda ali associada. O que para Portugal era bom, e era bom porquê? Não é que um problema ideológico, ninguém me interprete mal, é um problema de paradigma político que nos interessa. Interessa-nos corrigir a nossa democracia mais no sentido liberal do que no sentido estatal. Portanto, e o Partido Socialista, sob a direção de António Costa, tem dirigido isto, de facto, a uma democracia formal, estatizada. Tudo depende do Estado, tudo é do Estado, é Estado a mais. E é necessário, de facto, um regime e uns partidos alternativos em alternância, portanto, que mudem, democráticos, do centro e liberais. E, portanto, é de facto uma pena, mas faz todo o sentido, até aproveitando as vantagens do método D'Hondt, e digo mais, só para terminar, e é bom para a democracia que o CDS sejam 2, 3 deputados, tenham o seu grupo parlamentar e que se possa expressar dentro dos princípios da democracia cristã. Porque nós temos a social-democracia com o PSD, a democracia cristã com o CDS e o liberalismo com a Iniciativa Liberal. Portanto, e deviam ser esses a quem devia caber na próxima legislatura, governar Portugal. Portanto, o socialismo mais radical, interpretado por Pedro Nuno Santos, teve a sua oportunidade, interpretada por António Costa,
e é a altura, de facto, da alternância e, portanto, é muito bem escolhido o nome da Aliança Democrática. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. E esta AD confirma o que se falava até há bem pouco tempo, a possibilidade da PSD e CDS se coligarem. Neste caso, coligam-se só os dois, não levam consigo a Iniciativa Liberal nem outros partidos. É uma nova AD, isto traz vantagem para o PSD e para o CDS? Ora, muito boa tarde. Bem, eu não sei se... é claro que a coligação PSD-CDS, mais no fundo independentes, que no fundo acabam por aparecer independentes com uma certa, digamos, quantidade e, portanto, surgem quase, como diria, uma frente política mais do que um partido, não é? Bem, isto é, no fundo, para manter, até certo ponto, o sistema político bipartidário que nós temos, de algum modo. Então a gente já percebeu que, aliás, eu penso que a gente já percebeu, quer lá do PSD, quer lá do PS, perceberam que a única forma, digamos assim, de se manter no sistema bipartidário é ter dois partidos, digamos, fortes, que, digamos, ocupam a esmagadora maioria do espaço, digamos, do espaço. Mas é alternância. Sim, alternância. Pois, por isso mesmo é que não podem coligar-se sequer. Portanto, eu penso que isto é uma solução que, no fundo, eu até penso que, em certo sentido, agrada aos dois partidos, que é manter o sistema bipartidário desta forma. Claro que isto tem vantagens do ponto de vista do método de ontem. Eu penso que falta aqui, por exemplo, acho que havia uma ideia que não passou, não foi por acaso, que de haver um círculo de compensação, para manter, digamos assim, a maior proporcionalidade do nosso sistema, porque o nosso sistema, de facto, dado o desordenamento do território, é um sistema que acaba por ter centenas de milhares de votos inúteis, digamos assim. Mas, de qualquer modo, eu julgo que esta é a ideia. Portanto, a ideia é esta. O PSD percebeu isso. É o Partido da Iniciativa Liberal. Eu não sei se, por acaso, não sei porque não acompanhei essa questão. A Iniciativa Liberal quer, digamos, subir bastante e quer ser uma alternativa ao próprio PSD. E o que é que sucede? Para isso, eu ouvi uma entrevista que eu quero uma alternativa neste sentido. Isso é exagero. Eu ouvi uma entrevista do líder. Eles querem pesar. Que disse, exatamente. Qual é o peso eleitoral? Exatamente, que disse há dias, que numa entrevista disse que a questão era esta, que eles podiam fazer um acordo, como também podiam não fazer. E, portanto, a questão é esta. A Iniciativa Liberal quer, digamos, valer por si mesma. E está convencida, claro, disse o líder, que vai ter muito mais votos que o PSD. Eles disseram isso. Bem, isso também chega disso, mas quer dizer, é evidente. A ideia foi um bocado essa. Claro que o problema que se coloca... Não acredita, não é noutro. Pois, mas a questão que eu... Exatamente. Agora, a questão que eu coloco é... claro que a Iniciativa Liberal, com isto... claro, também joga um bocado, digamos, aquilo que joga um bocado, arrisca, tem o seu risco esta opção. Mas é uma opção que eu acho que também tem uma vantagem, que é a vantagem, digamos, de afirmar a identidade. Claro que a Iniciativa Liberal, como é um partido recente, é um partido que ainda tem que afirmar a sua identidade e, portanto, não pode deixar também deixar de se diluir. E eu julgo que este também deve ser um objetivo dos líderes da Iniciativa Liberal, não se deixarem diluir, não é? Ao passo que o CDS e o PSD, mesmo o CDS sendo, digamos, um partido muito pequeno, a verdade é que o CDS tem pergaminhos, digamos assim. É um partido que, digamos, do nosso sistema histórico, do nosso sistema político, é um partido que tem pergaminhos, é um partido que tem quadros e, portanto, é um partido que de certa forma, nunca se dilui, porque tem já um programa expresso muito, muito claro. Por isso é que eu acho que a Iniciativa Liberal terá tido receio disso, talvez, e quer se afirmar ela mesma. E, portanto, está no seu direito. Portanto, acontece que é o que vai acontecer. Agora, eu acho que a manutenção do sistema bipartidário será, digamos, um objetivo que, como digo, convém aos dois maiores partidos. E acho que, de certa forma, para a saúde atual do nosso sistema político, é capaz de ser uma boa saída. Devo dizer, uma boa saída, manter um sistema bipartidário por uma razão, porque se houver uma fragmentação excessiva, como está a acontecer um bocado por toda a Europa, sucede que começa a haver depois aquele tipo de governos de coligação que na verdade não são nada, porque não é fácil, por exemplo, não é fácil, eu vou arriscar vou arriscar a dizer assim, uma coligação de 3 partidos, por exemplo, se forem partidos bem demarcados, bem consolidados no sistema eleitoral,
acabam por ter um programa que não é de fácil definição, porque acaba por ter coisas que, para agradar a todos, nunca é possível também agradar a uma parte. De modo que se tem sempre uma parte que é exclusiva, que no sentido de excluir uma parte do eleitorado, e por isso não é uma coisa muito conveniente. E a Iniciativa Liberal tem uma particularidade, queria terminar só chamando a atenção para isso, é que, apesar de tudo, é um partido que em muitos aspectos é muito diferente do PSD e do CDS, nomeadamente em matéria de costumes, em matérias de, digamos, de questões que têm a ver com jovens, com certas camadas de juventude, etc. E por isso é um partido que também tem aí que manifestar, que captar o seu eleitorado. E, portanto, eu acho que é natural que a Iniciativa Liberal esteja com essa vontade. Agora, pronto, mas eu acho que o PS e o PSD, cada um no seu íntimo, pensa, nós para sermos hegemónicos, cada um no seu setor, convém-nos manter um sistema bipartidário e não um sistema fragmentário. E, portanto, a AD tem toda a lógica nesse sentido, não é? Ora, os primeiros candidatos, entretanto, começam a ser apresentados aqui para o Distrito de Évora. O LIVRE volta a candidatar Glória Franco, professora e antiga cronista da DNFM. A Iniciativa Liberal, concorre com Viviana Moita e a CDU coloca a deputada Alma Rivera a concorrer no Distrito de Évora com o objetivo de recuperar o lugar perdido pela CDU nas últimas eleições legislativas. João Oliveira, que foi o candidato então, vai ser o cabeça de lista da CDU para as europeias. Os comunistas foram dos partidos com assento parlamentar há mais anos, agora os primeiros a apresentar-se todos estes candidatos. José Faustino, surpresa com a candidata apresentada para Évora? Não, não é um problema de surpresa. Eu, antes de mais, queria aqui dizer com o devido respeito, porque eu respeito as pessoas, não é? E as pessoas são as pessoas. Nós às vezes falamos aqui de fulano e beltrano e cicrano. Não se trata de questões pessoais, nem nada disso, e com o máximo respeito por toda a gente. As pessoas acreditam naquilo que acreditam, fazem um grande esforço, muitos deles, e têm uma grande formação ideológica, outros e tudo mais. Não é isso que se trata. Trata-se do interesse do país, do interesse da região, das forças políticas, etc. Portanto, não fazendo aqui essa distinção e com todo o respeito tenho pelas pessoas, este é o grande problema do nosso regime, é que as pessoas, nós cidadãos, não escolhemos quem queremos. Portanto, eu não posso votar em ti, Matias, ou no professor Silvério Cunha para deputado. Eu acho que vocês davam, qualquer um de vocês, um bom deputado, o professor Silvério Cunha especialmente. Acho que não tinha jeito. Está enganado. Olha que não. O senhor dava um excelente deputado. Ouça, podia fazer metade do mandato com o Matias. O senhor como professor consolidado, exato, e tudo isso. E o Matias como inovava e como sociólogo não praticante, que o senhor também não é, mas pronto, essas coisas. Exato. Está a ver, fazia metia o dedo. E eu ia todo contente votar, dizer assim, estão aqui pessoas que me agradam, mas não, eu não posso escolher nada. Quer dizer, há uma escolha prévia das elites partidárias e dos partidos é que escolhem. E eu normalmente não voto por isso. Das direções partidárias. Das direções, quer dizer, estou-me borrifando para as direções partidárias. Agora faltava. Agora o Pedro Nuno Santos é que escolhe quem é que vota ou não vota aqui, ou do PC, ou do. Não vou nisso. Quer dizer, volto a repetir, independentemente até de ter amizade com muitos deles, e quase todos, isso não está em causa. Agora, essa gente não manda em mim, quer dizer, os diretores de Lisboa não mandam em mim. Eu não sei, quer dizer, eu acho que a Alma Rivera, não a conheço pessoalmente, mas acho que fez um bom trabalho no Parlamento, foi deputada, foi tudo isso. É açoriana, aliás, eu tenho um grande carinho pelos Açores, que acolheram também o meu filho, tenho sempre aquele carinho pelos açorianos, sinto-me um bocadinho também açoriano, não é? Mas pronto, o João Oliveira é candidato na Europa, em princípio vai ser eleito. Eu fico contente, eu gosto muito de João Oliveira, é um amigo, uma pessoa, não concordo com ele politicamente, naturalmente, mas acho que sim, e as coisas têm um caminho. Depois temos, por exemplo, a Iniciativa Liberal. Bom, a Iniciativa Liberal não consegue indicar um cronista para fazer uma crónica nesta rádio. A Iniciativa Liberal, queira só não defendê-la, e nós aqui temos falado nas coisas como elas devem ser faladas. O professor Silvério Cunha disse uma coisa muito importante agora, que eu não me interrompi, porque estou sempre a interromper e também não posso abusar. Mas o professor disse uma coisa que é importantíssima, de facto. Embora
ninguém ficasse chocado, isto é conversa minha, mas com um governo, uma coligação, etc, etc, mas na sua gênese, a Iniciativa Liberal é diferente do PSD e do CDS. Convenhamos. Estamos a falar de liberais, democratas cristãos e sociais-democratas. Portanto, isto não é a mesma família. Podem-se entender, têm coisas em comum, não têm outras, como o professor disse, nos costumes, etc, etc, etc. Mas que diabo! A Iniciativa Liberal isto é, há bocado contaram uma história engraçada. Um amigo que encontrou outro e diz assim: sabes quem é que perguntou por ti? Não, ninguém, zero. Portanto, tu falas zero, ninguém pergunta por ti. Portanto, a Iniciativa Liberal em Évora não existe. Este é o ponto. E o que é que acontece? Em vez de procurarem misturar-se, tiveram não 4 anos, 2 anos, mas enfim, e um partido tem em ascensão, devia procurar uma implantação junto das pessoas e ter alguém da terra para aparecer. É que não conseguem designar um cronista para a rádio. Não existem, zero. E, de facto, desperdiçam-se os votos. Está o problema do método ontem. Depois a outra, lá está. Esta a gente conhece. Como é que ela se chama? Desculpa, peço desculpa. A Glória Franco, sim. A Glória Franco. Fez aqui crónicas na rádio, depois cansou-se, é claro, também está no seu direito. Mas, enfim, apareceu, marcou presença, etc, 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 etc. Mas tudo isto, com toda a franqueza, e se o problema é as candidaturas às legislativas, sabe a pouco. Sabe a pouco, sabe a pouco. Por exemplo, eu pergunto, não é para ninguém responder, deixa a pergunta no ar. Pronto, o CDU gosta de fazer sempre trabalho de casa, são muito inteligentes, muito rápidos, faça-se justiça nisso. Já apresentaram a sua candidata, mal ou bem está apresentada. Agora, quem é o candidato do Partido Socialista? O Dr. Capolas diz que não quer continuar. Patinho, não sei. Quem é? Quem é? É o Presidente da Câmara de Vendas Novas? É o ex-Presidente da Câmara de Reguengos? Quer ser Presidente da Câmara de Évora? Não há mais? Por exemplo, a Rádio Diana tem aqui um programa com 3 jovens de 3 partidos, dos 3 maiores partidos, que é, ajuda-me lá, a Patrícia Machado, o Francisco Brito e o Luís Pardal. E o Luís Pardal. 3 excelentes candidatos, na minha opinião. Quer dizer, quem quer inovar, apresentar coisas novas, porque eles esforçam-se, apresentam aqui coisas novas. Não são 3 valdivinos que ninguém sabe quem são. 2 deles são presidentes da Junta de Freguesia. A Patrícia é uma alta dirigente do Partido Comunista e é uma rapariga, com o devido respeito, que trata-se de uma jovem conhecida, não é? Eu não percebo isto. Quer dizer, eu fico, e permitam-me isto, mas fico um bocado pasmado com todo este tipo de atitudes. E por isso é que eu acho, vamos já calar, passar para o nosso regime necessita de obras. Quer dizer, isto não é Sr. Vera Cunha, caminho. o José Faustino diz que estes candidatos sabem pouco. O professor não os conhece, talém que não conheço. Não conheço. Eu ia dizer uma coisa que o que me ocorre dizer é o seguinte: é evidentemente, as pessoas, quando os partidos escolhem alguém como seu candidato, em princípio, é porque tem confiança nessa pessoa, essa pessoa terá currículo dentro do partido, pelo menos, e, portanto, é uma pessoa que será julgada capaz pelo partido, se não tinha sentido nenhum partido, seria uma estupidez do partido. Portanto, em princípio, tudo tem a sua lógica. Agora, o problema que se coloca é que os partidos andam à procura não dos votos militantes, mas dos votos dos eleitores. Claro. Portanto, à procura das outras pessoas. E claro que aqui é que somos nós. Que somos nós, sim. O problema que se coloca aqui é o que é que no fundo essas pessoas, digamos assim, claro que o sistema eleitoral não é um sistema que ajude muito. Por exemplo, eu noto que os distritos como o Beja, Évora, Porto Alegre, por exemplo, mas há outros, claro, são círculos eleitorais que acabam por valer pouco na Assembleia da República e por isso, por exemplo, tenho sempre pena que o cabeça de lista em cada distrito, penso eu, em cada partido, devia ser alguém conhecido a nível até nacional. Eu acho que era uma prova de força do partido, ter alguém conhecido. Ou então,
num atual Mas sistema conhecido eleitoral. a nível nacional, mas também regional. Sim, regional também, claro. Uma pessoa acarinhada. Não vinha uma pessoa qualquer muito conhecida e tal. Um paraquedista, não é? Mas acontece o seguinte, claro, acontece isto, o que acontece é que o sistema eleitoral, portanto, não favorece, não sendo sistema uninominal, não permite juntar as duas coisas. E só se houvesse um sistema misto, provavelmente é que seria possível fazer alguma coisa deste género, com o sistema, por exemplo, tipo alemão, por exemplo, ou o sistema francês, que é uninominal de 2 voltas, e que permite até 3 e às vezes até 4 candidatos. Esse é melhor. Ou até às vezes 4, eles mudaram, antigamente eram só dos 2 primeiros, agora passaram para 3, e até em certas circunstâncias que haja mínimos podem ser 4, mas acontece que seja como for, o sistema eleitoral talvez devesse ser repensado de forma a ter digamos assim, dar mais representatividade a escolhas individuais locais. Pronto. A Inglaterra, por exemplo, que é um sistema puro, uninominal e, portanto, muito defeituoso, deve dizer, já por muitas vezes partidos que ganharam as eleições de número de votos ficaram em minoria no Parlamento, mas já aconteceu 3 ou 4 vezes, salvo erro, até no século XX, mas acontece, no entanto, que, e além de ser muito injusto para com os outros partidos, o terceiro partido liberal-democrata costuma ter pontuações, percentagens muito mais elevadas do que o número de deputados no Parlamento, chegou a ter 18% dos votos, e chegou a ter apenas 5% dos deputados no Parlamento, que mostra uma diferença brutal. Acontece que, no entanto, qual é a única vantagem, digamos, que eu devo dizer que não vejo vantagem dos sistemas uninominais de uma só volta, porque são muito, muito injustos, não é? Se um candidato tem 33 mil, o outro tem 32 mil e o outro tem 30 mil, quem leva o deputado é que teve 33 mil, portanto, que até está em minoria no seu círculo, não é? Mas, pronto, são coisas ingleses que vêm do século XIX, vêm desde sempre, e a última reforma acho que vem do século XIX. Os ingleses são assim, e estão satisfeitos. Agora, a questão que se coloca a única vantagem que eu vejo num sistema desse tipo é que, de facto, vem como candidato ou candidata a pessoa que realmente é conhecida no círculo. E isso tem muita importância, muita importância. E que teve, aliás, coisas muito curiosas. Por exemplo, até a nível de popularidade. Nos países onde isso acontece, às vezes há coisas surpreendentes. Claro que escapa muito à direção do partido, é entendido. Porquê? Porque a pessoa que é conhecida e disputa um lugar, é evidente que há pessoas que são incontornáveis, e ao passo que num sistema de listas as pessoas são incontornáveis, como já se percebeu. A Iniciativa Liberal acabou por fazer isso com a Carla Castro, por exemplo, não é? Fez ali qualquer coisa que não se percebeu, não cheguei a perceber o que é que aconteceu, mas aconteceu. Ora bom, eu gostaria de dizer uma coisa que não deixa de ser para mim uma coisa curiosa, que é a seguinte, é que num sistema uninominal há coisas que até acontecem de forma curiosa. Por exemplo, a Inglaterra, no Reino Unido, melhor dizendo, o sistema uninominal teve um deputado durante muito tempo, uma pessoa que esteve lá 30 anos ou 40 anos, deputado seguidos, foi um deputado célebre, que foi Tony Benn. Tony Benn era da ala esquerda do Partido Trabalhista, que era uma ala até meio trotskista, porque o Partido Trabalhista britânico durante algum tempo teve, precisamente por causa do sistema uninominal, tinha certos círculos onde, para combater o aparecimento de qualquer outro partido mais à esquerda, tinha dentro do partido pessoas para isso. O mais engraçado da história é que o líder, e que foi 40 anos para aí deputado, que era famoso pelos seus discursos, era Tony Benn, que era marquês, que era Lord, e abandonou até a Câmara dos Lordes. Ele abdicou do direito de estar na Câmara dos Lordes para ser candidato a deputado. E curiosamente era onde? Num distrito mineiro. E a graça toda que eu me lembro de ver é que ele criou com os mineiros daquela zona uma relação pessoal tão forte que dava vontade de rir de vê-los nos comícios, um marquês estar a discursar para os mineiros e eles votarem nele maciçamente, porque ele ganhou sempre as eleições em 40 anos. Mas que é democracia. Que acho que é uma coisa espantosa. Bom, devo dizer que aconteceu isso também no Chile com Pablo Neruda, que, sendo um poeta muito reconhecido, era candidato num distrito mineiro, e os mineiros, que nunca tinham lido a poesia de Pablo Neruda, votavam nele pelos discursos que ele fazia, pela empatia que ele tinha com as massas. Agora, isto, claro, quando não se chama de listas, acontece uma coisa forçosamente, que é entre a organização do partido aqui no meio e, claro, e depois entra aqui um jogo de, digamos, não direi só de influências, é um jogo de equilíbrios dentro do partido e, claro, que isso sobrepõe-se àquilo que seria a vontade dos eleitores aqui. Eu, portanto, não pronuncio sobre os cabeças de lista por uma razão, porque de facto não os conheço. Agora, vi já em alguns casos o seu currículo, claro, são pessoas que eu julgo que são competentes e são pessoas que o partido julga que são competentes, seriam contrassenso. No caso aqui da candidata
candidata da CDU, devo dizer que é uma pessoa que eu vi o currículo dela naqueles panfletos que a CDU já distribuiu, já estou a distribuir, em pelo menos algumas zonas da cidade, eu recebi da minha caixa de correio. É uma pessoa que é jovem, claro, tem portanto, um currículo, é o seu candidato de informação, tem tudo isso, desempenhou o seu papel. Agora, devo dizer uma coisa, lá está, o ex-deputado João Oliveira tinha carisma aqui no distrito. Há uma certa diferença. Eu, por exemplo, como eleitor, posso dizer uma coisa, eu conhecia logo que sabia que era o candidato João Oliveira. Esta candidata eu não conheço. De facto, é verdade. Há aqui uma diferença, há aqui um decalagem, não é? Mas pronto, mas a verdade é esta. Posso fazer uma pergunta? Diga. Como é que o senhor, perante esse desconhecimento, vota em quem? Como é que o senhor faz? A tendência é para se votar no partido e não na pessoa. Para mim vai ser esse. Claro. É evidente. Entretanto, quem reapareceu foi Pedro Passos Coelho, que regressou aos microfones, vamos dizer assim. Passos Coelho diz que Costa se demitiu por indecente e má figura num comentário que José Sócrates considerou uma provocação política e não uma reflexão. José Faustino, Passos Coelho também deixou em aberto as tais relações entre PSD e Chega, um pouco numa posição pareceu diferente da do líder do PSD e do próprio PSD. Isto não terá criado algum problema a Luís Montenegro? Não, vamos lá ver. O Passos Coelho está para o PSD como o António Costa está para o PS. Eles, por eles próprios, valem uma série de votos. Milhares de votos. Não sei se milhões. E portanto, é um problema, não é? Portanto, agora, Passos Coelho disse que o António Costa saiu por indecente e má figura. É verdade. É engraçado. Uma coisa tão simples. Atenção, também não é motivo para tanta conversa como se por aí fez. Mas é verdade. Porque, vejamos, António Costa teve, com medo do Chega, sem medo do Chega, não vamos agora perder tempo a analisar isso, obteve uma maioria absoluta. E eu não vou perder muito tempo nisto. Teve uma maioria absoluta. Facto. O que é que ele fez? Agarrou nessa maioria absoluta, rodeou-se de gente fraca. Muito fraca. Muito fraca. Tirando algumas exceções que também não fizeram grande coisa, gente muito fraca. O que aconteceu a seguir? Trapalhada atrás de trapalhada, problema atrás de problema, que culminou em plena fase de atuação do Ministério Público, não sei se bem se mal, a descobrirem dinheiro vivo no gabinete do chefe de gabinete. Não foi por isso que ele se demitiu, pensei. E disse aqui na rádio que também não ia na conversa de ser por causa da frase. Não, ele devia-se ter demitido porque o chefe de gabinete foi detido para averiguações, o maior amigo dele e representante dele em vários negócios e em vários interesses do Estado foi detido. Atenção à presunção da inocência, que eu aqui falo sempre e gosto de lembrar. Tá, atenção a isso tudo. Mas foi por todas essas trapalhadas, foi a gota d'água que o fez demitir-se. Eu acho que o problema dele ser referido, o tal problema no parágrafo, é mais um outro problema. É um a somar a 20, não é o principal. Não. E é claro que ele fez isso com habilidade, como é um político manhoso, ele soube fazer isso. Agora, o que é que acontece? Perante esta situação toda, que ele podia ter feito outra coisa diferente. Ele podia ter obtido uma maioria absoluta, porque as pessoas tinham medo de uma direita mais radical, etc, etc. Podia ter a maioria absoluta, podia-se ter cercado. Não era preciso ser gente de grande destaque das colunas dos jornais. Não, gente competente, gente fazedora, gente coisa. E que evitasse todo o tipo de trabalhadas e aldrabices em que andaram metidos. Eu não digo aldrabices no sentido muito grave. Aldrabices, moscambilhas, etc. E coisa por aí dentro. E, portanto, o Passos Coelho, que é um tipo assertivo, vamos ver, e foi um bom político, é um bom político, e que tem um grande valor eleitoral, mas não é candidato nem nada. Foi chamado para testemunhar lá num caso e o jornalista pôs o microfone à frente e disse, o doutor António Costa saiu por indecente e má figura. O que é verdade, então não saiu. Por indecente e má figura. E é pena, porque para já podia não ter saído. E ao sair no seu devido tempo,
saía para a porta grande, mas saiu por Inocêncio à figura. Tem razão. Silvério Cunha, Nada- este aparecimento nada mais a de dizer. Passos Coelho... Mas também não atribui nenhuma gravidade mais dele dizer, é uma maneira das pessoas falarem. Quer dizer, não, agora atribui-se valor, não, também não tem o valor que se quis atribuir. Até é engraçado, mas é verdade. Indecente e má figura. Silvério Cunha, Passos Coelho tem ou não tem essa capacidade de influência e de importância quando fala? E até que ponto é que deixou ou não, ou seguiu ou não, a linha do partido a que pertence? Bem, Passos Coelho tem sempre importância e, naturalmente, tal como António Costa pode dizer o que lhe apetece, tal como, sei lá, Mário Soares podia dizer o que lhe apetecia no seu tempo, Claro. não é? Depois de ter saído. Só Carneiro. Evidentemente. Agora, a questão que se coloca para mim é mais esta. Eu julgo que entre Passos Coelho, o Passos Coelho teve aquela expressão, porque está dentro ainda daquele espírito de picardias que houve entre os dois em 14, 15, não é? Em que houve aquelas picardias todas. O Costa também não para de picar. Sim, exatamente, e o António Costa picou muito, e ele agora também picou o António Continua. Costa, e pronto. E portanto eu penso que, eu reduzo por cá sinceramente a frase Passos Coelho a isso. É isso. A questão que se coloca agora é um bocado esta, é que o PSD tem um problema que é este, tem um líder que é Montenegro, e naturalmente que a sombra, isto agora vai-se refletir também no PS, se António Costa começar a ter um grande protagonismo. Se Montenegro não pode ter um protagonista excessivo daquele que é líder. Portanto, ele disse que estava confortável, que se sente confortável, que está tudo bem, mas também é verdade uma coisa, não quis falar muito da questão, disse que, enfim, que o Passos Coelho é sempre um ativo importante do partido, mas também não lhe quis dar um espaço muito particular, porque também não lhe convém. Isto agora é uma questão já, não é tanto uma questão agora de política entre partidos, é uma questão de intrapartidária, quer dizer, cada partido tem interesse em que o seu líder não seja discutido por outros líderes passados, com autoridade até carismática, moral, o que quiserem, quer dizer, autoridade política em si mesmo, etc. Portanto, não tem interesse nisso. O que convém a Montenegro é que Passos Coelho vá agora da campanha apoiar, obviamente, na campanha Montenegro, pronto. E a 100%. Tal como interessa a Pedro Nuno Santos que António Costa vai apoiar Pedro Nuno Santos a 100% da campanha e já agora o seu oponente José Luís Carneiro também o vai apoiar a 100%. É o que lhe interessa. Portanto, os líderes nunca gostam de ver os antigos líderes, digamos, pronunciar-se e ter uma espécie de protagonismo, qualquer que ele seja. Nunca gostam disso, porque, queremos ou não, há sempre pessoas dentro dos partidos que depois começam a ter um certo divisionismo, porque isto gera sempre algum divisionismo. Mas eu julgo que, seja como for, Montenegro até agora tem sido cuidadoso. É uma coisa que eu acho que ele tem sido cuidadoso, e como tem sido cuidadoso, teve saídas moderadas nisso, e eu acho que a situação vai morrer naturalmente. Vai morrer, como dizia, há um ditado brasileiro antigo que dizia, vai morrer de morte matada. No início da semana falou-se de migrações. O Observatório das Migrações apresentou um relatório a propósito do Dia Mundial das Migrações. Nunca houve tantos imigrantes em Portugal, revela este observatório e este relatório, e isto deu para muitas conversas. José Faustino, a maior comunidade, entretanto, nos últimos 10 anos passou a ser a comunidade brasileira, que não acontecia antes, mas com uma grande diferença em relação a outras. O país, como é que o país tem se adaptado a esta mudança com a chegada de pessoas que vêm de outras paragens? Não, o país tem que se adaptar, não é? Nós precisamos dos imigrantes. E, realmente, os brasileiros. Eu, às vezes, estou já um bocado cansado de os ouvir, falam muito, e com aquele sistema, não tenho muita paciência, mas pronto, falam a nossa língua e temos que os aceitar. E não é contrariados, atenção, não há aqui nenhuma contrariada. O problema é uma coisa realista e consciente. A verdade é que, por motivos diversos, a democracia em Portugal, na minha opinião, falhou. E os jovens e as jovens portuguesas e portugueses não têm tido condições para fazer filhos, ter filhos. Fazem amor uns com os outros, mas não fazem filhos. Portanto, porque não há resposta. O regime não tem resposta para os filhos. Aliás, nunca se discutiu, é um problema sempre tabu, a substituição de uma mulher grávida que trabalha por alguém, as questões contratuais, etc., as discriminações por causa da gravidez. Isto é muito falado, mas nunca foi resolvido. Faz-me lembrar, vou aqui buscar uma coisa diferente, da violência doméstica. Fala-se, mas não se resolve. Como dizia o humorista, eles falam, mas não fazem nada.
E de maneira que a verdade é que, demograficamente, isto é um problema complicado. Quer dizer, Portugal não está a repor, nem de perto nem de longe, a população como tem que repor. E, naturalmente, que temos que recorrer à imigração. Recorrer não é preciso recorrer, porque eles vêm para cá, de vários meios, os brasileiros vêm de avião, outros vêm de outra coisa. Eu isso acho perfeitamente normal. Agora, isto tem que ser feito como deve ser, quer dizer, as pessoas não podem chegar aos magotes, às praias, aos aeroportos, às fronteiras e entrar de qualquer maneira. É verdade que Portugal não é um país muito apetecível, percebe-se porquê, mas é apetecível tanto quanto necessário e isso tem que ser feito e enquadrado de uma forma consciente que eu acho que não está a ser. Porque eu acho que o governo que agora cessa funções é de uma incompetência extrema em todos os aspectos, inclusive neste. Aliás, o sistema de estrangeiros e fronteiras foi extinto, né? E agora daquilo está ali uma confusão. Ainda agora, recentemente, houve reportagens de gente que está detida em território internacional no aeroporto, sem condições, etc, etc, etc. Então está uma grande confusão nisto tudo. Agora, a extrema-direita também não tem razão. Também não se fecha agora cá o portão e não entra ninguém. Não entra porquê? A gente precisa das pessoas, tem que abrir as portas. Mas tem que abrir as portas e tem que trabalhar as coisas como deve ser. Como deve ser. E isso é fundamental. Portanto, é natural que aumentem os imigrantes, é natural que o número de brasileiros aumente. Por uma razão simples. Falamos a mesma língua. Portanto, os brasileiros são nossos irmãos, são nossos descendentes. Porventura os espanhóis também se adaptaram bem, e os espanhóis e quem fala a língua castelhana, espanhola, não é a língua castelhana, a língua espanhola. Mas isso é natural. Portanto, agora, isto tem que ser feito de uma forma consciente e bem organizada, porque faz falta, é necessário. E Portugal, conforme tem, nós somos só 10 milhões cá e 5 milhões lá fora. Estes não voltam para cá. Temos que ter, não sei se é 5 milhões, quantos são, mas temos que ter alguns milhões, 1 milhão ou 2, não sei, de outros brasileiros, etc, etc, os ucranianos, que também têm que ser acarinhados e recebidos, e toda essa gente, não é? Então, isso faz falta, é necessário a partir dessa, para que o país se desenvolva. Dessa tua análise, Silvério Cunha, falar de política de imigração continua a ser um tabu? Eu acho que a questão da imigração é uma questão que mexe muito com as questões de identidade e as pessoas aí perdem um bocado também a sua racionalidade. Vamos cá ver. No Brasil, nós, aliás, os cálculos que há sobre os portugueses no mundo são, eu há tempos pude ver uma estatística mais ou menos oficial e bem qualificada. Há aqueles que são portugueses, há aqueles que são lusodescendentes e há uns que ainda têm uma parte, digamos, de ascendência portuguesa e no total até seriam 23 milhões. Mas só no Brasil são 1,2 milhões que poderiam amanhã, se quisessem, aterrar no aeroporto da Portela. Portugueses, com passaporte ou cartão de cidadão nacional. E temos nos Estados Unidos centenas de milhares e temos em muitos outros sítios, não é? Há muitos portugueses no mundo. 5 milhões, mas provavelmente mas não vem, mas até com direito a seriam até alguns mais. O que quero dizer, quando nós bramamos a respeito quando ouço pessoas falar contra os imigrantes, a mim dá vontade de rir por uma razão, porque se os outros países pensassem a mesma coisa, então punham cá uma data de gente de repente e eu queria ver como é que era. Bom, agora a questão que se coloca é esta. Sabe que já aconteceu nos Açores. Sem dúvida. Agora, qual é a vantagens para a Segurança Social? Também tem, porque eles já descontaram, aliás, foi 1.800 milhões de euros o ano passado. Agora, a questão que se coloca é esta. A demografia, Portugal só não perdeu população neste momento por causa da migração. Como se sabe, demograficamente, para haver a renovação da população, seria necessário que a taxa de fecundidade de cada mulher fosse 2,1. Que significava que teria que haver bastante gente com mais do que 2 filhos. Portugal já esteve com 1,2 ou 1,3, acho que agora está com 1,4, mas está muito longe da renovação, porque subir uma décima significa imenso. E, portanto, acontece que nós temos um problema de fundo que é este, é que, efetivamente, Portugal está a perder a população. De resto, eu vi um relatório há uns anos da ONU que dizia que se não fosse feito nada em Portugal, até era um relatório por cada país, e até era eletrónico, curiosamente, estava muito bem feito, o cálculo mais ou menos seria este. Para Portugal havia 3 cenários. Ou nós mantemos alguma juventude na população e subiremos em 2100 para 11, 12 milhões,
Ou nós vamos descendo e ficaremos nos 7 milhões, ou seja, como no século XIX, finais do século XIX, princípios do século XX, ou então nós podíamos, no limite, se tudo corresse muito mal, chegarmos a 4 milhões só. Ora bom, portanto, acontece que a demografia, diga-se passagem, está a descer em todo o mundo. Todo o mundo. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Em 1992, 93, dados da ONU, o país que tinha uma maior taxa de fecundidade por cada mulher era o Ghana, que tinha 13,6 filhos por mulher, o que significa que as mulheres tinham que ter 20, qualquer coisa do género, para ter uma média de 13,6. Hoje, porém, no Ghana, é de 5, qualquer coisa. Portanto, hoje tem vindo a diminuir tudo isso. O que é que sucede? É que demograficamente nós, portanto, temos de crescer e para isso temos que integrar os imigrantes integrados, os que vêm, tornam-se cidadãos portugueses, os filhos tornar-se-ão cidadãos portugueses naturalmente, aprenderão a nossa língua, as nossas instituições e, portanto, acontece que vão ser portugueses como todos os outros, como aliás sempre assim foi. É bom lembrar uma coisa, a Europa, se há continente houve mais deslocação, onde houve mais deslocações de população, foi na Europa ao longo dos séculos. É uma coisa que hoje, aliás, o ADN prova. O ADN prova isso. Portanto, nós não temos que ter medo disso. Temos que ter medo, assim, de outra coisa, que haja uma migração desregulada, descontrolada, que será péssima para tudo, para todos, de qualquer maneira. Será péssima para todos. Porque qualquer sistema político e social tem limites, não é? Depois a económica, etc., tem limites. Portanto, tem que haver aquilo que eu chamo uma boa, digamos, capacidade de integração e essa capacidade de integração vai certamente ter grandes vantagens. Portanto, eu não vejo que seja um grande problema. E, de resto, Portugal continua a ser na União Europeia daqueles que têm, apesar de tudo, menos estrangeiros. Desta questão da imigração, apenas só muito rapidamente, então, se calhar, José Faustino, o exemplo francês pode ser o mote para políticas que possam ser alteradas noutros países da Europa que têm tido maiores facilidades no acolhimento e na aceitação de imigrantes? Eu não conheço bem a proposta francesa, mas é um bocado escandalosa. De qualquer modo, isso eu não sei, o professor poderá explicar isso melhor que eu, mas sim, muito rapidamente, sim. Tem uma virtude, concilia os radicais como Marine Le Pen e o Sr. Macron. E, portanto, isso é capaz de ter algumas vantagens. Penso que a ideia deles é regulamentar a questão da imigração. O facto de ter o apoio da extrema-direita, a mim não me cria complexo nenhum, não é um problema não ter apoio da extrema-esquerda, não sei. Parece-me que poderá ser um caminho que a Europa tem que fazer, é chegar a um consenso e regular as coisas e receber as pessoas. Silvério Cunha, é um exemplo... Eu só quero dizer uma coisa. Não, eu por acaso não sei por uma razão, porque Macron ontem... Mas há alguma coisa Macron deu ontem um exemplo, Macron deu uma entrevista ontem, onde dizia que até o projeto de lei que ele propôs era uma derrota da extrema-direita. Isto é uma coisa curiosa. Bom, é verdade, a questão não é essa. Pode ser, mas a questão não é essa, é o conteúdo da lei. Eu não posso dizer que eu não li tudo, mas a lei tem lá pontos que, aliás, o Macron se comprometeu a rever, porque eram pontos até draconianos. Por exemplo, uma coisa que é péssima. No Sistema Superior de Investigação e Tecnologia, convém ter estrangeiros. E, por aquela lei, à partida, eles seriam quase todos postos fora. Bom, segundo, há um outro ponto importante. Porquê? Porque uma razão. Porque para ficarem, teriam que fazer provas disto, aquilo, daquilo outro, e acontece que ninguém faz isso, e toda a gente prefere ir para outro sítio, como os Estados Unidos, por exemplo. Ora bom, onde é tudo mais fácil. Acontece que um outro ponto que se colocava é que esta lei francesa que está sendo discutida tem sido considerada um bocado escandalosa por uma razão. Porque, no fundo, também tem intuitos políticos, que é o medo do terrorismo. Quando se confunde uma política de imigração racional que deve ter uma política de integração social também e económica das pessoas, com questões políticas, é uma grande maçada, porque as questões políticas dão logo aso a que se pense 5 centímetros à frente do nariz, em vez de pensar 1 metro à frente do nariz. E acontece que acusou-se muito esta lei francesa de ter também propósitos políticos, antes de mais. Isso, a meu ver, é um erro. E como agravante, é que inclusive até se prevê que possa haver gente que, estando em França há 18 anos, por exemplo, a exercer profissões, tenha que sair. Ora, isso não é razoável. Isso é, digamos assim, contra nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Na América é mais fácil nesse sentido. Pois, já aconteceu. Nos Estados Unidos, Trump vai ser impedido de concorrer nas primárias republicanas do Colorado. Um bom ponto para reflexão.
Mas vamos agora... O perigo são os miúdos, não são os que vêm agora. Agora, num outro tema, descendentes. Donald Trump vai ser impedido de concorrer nas eleições primárias republicanas no Colorado, neste estado norte-americano. José Faustino, tem-se falado muito dos processos judiciais de Trump, e aqui está uma primeira consequência a confirmar aquilo que outros diziam, que Trump provavelmente pode ser impedido de concorrer às eleições. Pois, eu se fosse politicamente correto, agora tinha que dizer, não gosto de Trump e tal, mas não vou dizer nada disso. Mas eu acho isto um bocado enviesado. Vamos lá ver, o Trump, todos conhecemos o Trump, não vale a pena falar sobre o Trump, mas há uma coisa que eu digo. Donald Trump ainda não foi condenado em lado nenhum. A presunção da inocência não vale só em Portugal, vale em todo lado. Se me disserem que o Colorado invocou uma emenda que era prevista depois da Guerra Civil e tal, por causa dos esclavagistas do Sul e tudo isso, depois de Trump ser condenado em tribunal, eu digo, bom, é capaz do tribunal ter aqui algum fundamento. O problema é que Trump ainda não foi culpado. Ele não está condenado por ter participado ou ser o líder daquela rebelião que tomou o Capitólio. Isso há suspeitas, há acusações, mas ainda não foi condenado. E em todo o mundo livre, na democracia, há a presunção da inocência. Portanto, parece-me que esta decisão do Colorado, com toda a franqueza, me parece um bocado enviesada. Parece-me a mim, porque isto agora vai ser complicado, é só no Colorado, de qualquer modo vai haver um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Já sei que se o Supremo Tribunal Federal, o que é pouco provável, disser que sim senhor, pronto, Trump está prejudicado. Não me parece um bom sistema, até da questão jurídica, funcionar assim. Trump tem que ser julgado sobre esta matéria, se impulsionou ou não, se foi o líder do assalto ao Capitólio, sim ou não. Se foi, é condenado, e aí é bom que seja impedido de concorrer, porque aí não cumpre a Constituição americana. Assim, parece-me muito enviesado. Silvério Cunha, é enviesada esta decisão? Pois, eu por enquanto, eu vou ser sincero, não tenho opinião. Acho que foi o Supremo Tribunal Estadual, é evidente, mas a verdade é que... Mas está condenado. Sim, mas eles devem ter algumas razões legais, penso eu. Agora, seja como for, eu penso que há aqui um problema que se põe sempre, que é este. É um daqueles temas que roça demasiado a política para que se possa, digamos, dizer que uma solução juridicamente pura, cristalina, não é? Seja, digamos, viável do imediato. Como disse e bem, eu também penso que seria preferível que houvesse um avanço nos processos que há em curso para se perceber melhor o que se passa, não é? Porque senão corre-se o risco de, na verdade, depois acabamos por ter, digamos assim, o perigo é acabarmos por ter, digamos, acabar até por Trump ter muito mais popularidade e ter até uma vitória isso favoreceu muito. Portanto, eu não acho que é cedo demais para qualquer uma posição sobre essa questão. Acho que houve uma precipitação no entendimento. Acho que houve muita, para já houve precipitação, mas vamos ver. Da guerra e do conflito na Ucrânia, os ucranianos no estrangeiro vão ser convidados a combater. O governo ucraniano diz que ainda está a pensar como irá atuar caso não o façam voluntariamente. O governo ucraniano quer recrutar 500 mil novos soldados. José Faustino, vamos ter um inverno semelhante ao do ano passado, ou o conflito está mesmo a congelar? É diferente, não é melhor nem é pior, é diferente. Não, congelado não está, porque eles andam ali, mexem-se de um lado para o outro e aquilo é complicado. O problema, portanto, os ucranianos têm dificuldade em recrutar pessoas, e depois há aqui um problema que é este. Nós, em Portugal, já sabemos, a malta nova não, mas o pessoal aqui da minha geração, o professor Silvério Cunha, lembramos-nos nisto. As comissões em África, mesmo para os profissionais, eram 2 em 2 anos. Portanto, havia comissões de 2 em 2 anos. A guerra, e hoje em dia, penso que os 2 anos é excessivo, não é? Naquele tempo era normal, talvez, mas hoje é excessivo. Eu não sei, mas não sou especialista nisso e peço imensa desculpa, se calhar vou dizer uma grande asneira, mas tudo o que passa talvez 6 ou 8 meses é capaz de ser excessivo.
e russos, toda a gente que anda em guerra, agora não estou a falar de quem tem razão, em termos militares, em termos de guerra, parece-me que tem que haver uma rotatividade das tropas. Aliás, Putin está com um problema na Rússia porque as mães, as mulheres russas estão a querer rotatividade. Não são contra a guerra, nada, mas querem a rotatividade dos soldados. O que está correto. Por exemplo, eu dou um exemplo. Em Israel já morreu um filho e um sobrinho de ministros, não é? Portanto, andam lá, não é conversa. Não sítios a coisa é mais fofinha. E isto é muito sério, aquilo é duro. Agora, eu não sei se Zelensky, lá saberá, se terá êxito, a gente com outra estrutura diferente da nossa, se aos estrangeiros se calhar estão disponíveis para regressar, muitos regressaram para ir combater. Agora, uma coisa é certa, a Ucrânia necessita de renovar os seus militares e continua a necessitar de apoio do Ocidente. Mas também é verdade uma coisa, já mostraram, eu não tenho dúvidas disso, que eles têm uma determinação extraordinária que haja o que houver, eles aguentam-se. E os russos não vai ser fácil. Isto poderá estar para durar. O que é pena, porque os americanos e os europeus, e eu vejo alguns sintomas e sinais muito maus. Por exemplo, nos Estados Unidos, aquele problema com os republicanos, tudo aquilo. Mas vejo bons sinais na Europa. Eu vejo, por exemplo, na Escandinávia, vejo na Alemanha, a indústria militar, tenho pena que em Portugal não se desenvolva, até porque precisávamos, não é? Porque os americanos, é preciso dizer isto não tem mal nenhum, isto é a vida, quer dizer, é a vida e é a nossa defesa, a defesa da nossa democracia, do nosso modo de vida. Os americanos, o dinheiro que o Estado americano dispõe, grande parte dele fica nos Estados Unidos, porque é para comprar material militar das fábricas, desenvolve, cria postos de trabalho, cria economia, cria desenvolvimento e protege-nos. Isto não há aqui nada do outro mundo, não há dramas, não venham com as bandeirinhas da coisa, não é isso. Portugal teve uma tradição extraordinária. Lembremos-nos, o senhor lembra-se da fábrica de braço de prata, de armamento, fazíamos munições para G3, para 30 por uma linha, metralhadoras, FBP, fábrica de braço de prata, não era grande pistola, não era grande coisa. Não sei se te lembra dela, né? Sim, não era grande coisa, mas fizemos carros de assalto, fizemos várias coisas, carros blindados, devíamos desenvolver isso. A Europa tem que desenvolver a indústria do armamento e a indústria militar, por uma razão muito simples, porque a democracia está em perigo. Agora, eu não sei, e voltando à parte, não sei se os ucranianos vão ter capacidade, certamente alguns irão, de livre vontade, assim que Zelensky disser que sim, para repor. Por outro lado, eles têm que repor as tropas, não é? Portanto, e se aquilo está tudo esgotado, eles têm, aquilo é terrível, não é? Portanto, eles têm que refrescar as tropas. Uns têm que ir para a frente, para trás, vão e têm que andar. Silveira Cunha, do outro lado, o Putin diz que está a ganhar a guerra. Pois, mas não está. A questão que eu coloco é esta. Eu não sei quem está a ganhar a guerra. Agora o que eu sei é uma coisa, é que esta preocupação do governo ucraniano não é bom sinal. Porque é evidente, porque o pior que podia acontecer na guerra Ucrânia-Rússia... Isto é uma coisa preventiva, professor. Não, mas nunca não é bom sinal, porque há muitos mortos. Está a haver muitos mortos. Está bem, e o problema é este. Sim, mas do outro lado tem mais gente. E a questão é esta, o problema que se coloca é este, é que isto está a acontecer o pior que podia acontecer à Ucrânia, a tragédia da Ucrânia, que está a ficar, digamos, destruída, por um lado. E, por outro lado, a tragédia é esta, quanto mais a guerra continuar, mais mortes haverá e, portanto, vai haver, as sequelas vão ser imensas, de ambos os lados, bem entendido, mas vão ser imensas, da Ucrânia vão ser imensas, e acontece que eu acho difícil que um país aguente 1000 mortes por mês, por exemplo, consecutivamente, durante tempos que nem se conseguem prever, até porque isto tem um efeito psicológico das populações muito grande e tem efeitos políticos muito grandes. Aliás, corria o boato há tempos, que depois foi desmentido, que Zelensky estaria também com problemas políticos internamente, porque os chefes militares teriam outro entendimento do que deveria ser o combate contra o que pensa o Presidente, e portanto houve também boatos desses, não se verificaram, e eu penso que é difícil que aconteça alguma coisa, porque a União Europeia, enfim, vai digamos, apoiar sempre Zelensky, mas acontece o seguinte, é que efetivamente há cansaço,
há uma guerra desgastante, uma guerra, como eu costumo dizer, primitiva, uma guerra de escaquear, de muita morte, muita morte, muita morte. E nós estamos hoje em tempos onde isso já te conta muito. Eu terminaria dizendo o seguinte: nós estamos em tempos em que já não é pensável, quer dizer, se isso acontecesse seria não só uma tragédia, mas seria politicamente um sismo. Por exemplo, a Batalha de Verdun, na Primeira Guerra Mundial, em 3 dias, matou 700 mil soldados. Isto é impensável nos dias de hoje. Ora bom, acontece que nos dias de hoje, mas é que hoje o problema é este, é que nos dias de hoje é impensável haver batalhas dessas também, verdade seja, são batalhas do século XIX quase. Mas é impensável também que haja aquilo que eu chamo hoje uma guerra, digamos, permanente, que não só desgasta um país, desgasta a sociedade e vai matando, até onde é que se aguenta. E o problema é este, é que a mentalidade, nesse aspecto, o Putin tem uma vantagem. É que Putin joga nisso. E joga isso. E, portanto, para ele não há problema nenhum. Não há problema nenhum porque tem mais gente e tem mais recursos, queremos ou não. E vamos querer fazer outra coisa. A União Europeia agora pôs cá fora mais sanções contra a Rússia. As sanções não estão a ter aquele efeito mágico que se falou aqui no Ocidente. Não estão a ter. Mas estão a ter algum. Estão a ter algum, mas acontece que não estão a ter de maneira a pôr em causa, digamos assim, qualquer coisa. O problema que se põe está a ser, a meu ver, a demorar demasiado tempo. E há de haver destes dias alguém, na própria Ucrânia, que se vai lembrar de uma coisa e dizer assim: bem, já morreu tanta gente, que temos de chegar a um entendimento qualquer com o inimigo. E isso é um grande problema. Porquê? Porque Putin vai sentir uma vitória e a partir daí na Ucrânia não lhe chega. E vai querer mais. E vai querer mais. E vai querer mais. Porque este é o problema que nós temos hoje. É que nós estamos hoje a lidar com um novo tipo de regimes também, que é um velho tipo, aliás, que é de regimes que voltaram ao século XIX e que, tipo Irão, tipo Turquia, tipo Rússia, que estão a tornar-se regimes que, à partida, não se importam de sacrificar muita gente para atingir objetivos políticos que muitas vezes nem sequer têm valor económico. São, acima de tudo, é o poder pelo poder. A guerra do poder pelo poder. Esse modelo é um modelo que se julgava estar extinto, porque o liberalismo internacional, enquanto corrente até das relações internacionais, achava que era através das trocas disso que os países iam entrosando bem, não é? Com a prosperidade. Mas acontece que se esquecem de um pequeno pormenor, que a questão da guerra de poder pelo poder é uma coisa velha, muito antiga e que continua presente na mente dos homens. É assim que chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino e Silveira Cunha. O meu nome é Luís Matias e marcamos encontro para o próximo programa em que vamos voltar a analisar os temas que marcam a atualidade, sempre na DNFM, sexta-feira às 18, sempre quiser ouvir, e sábado às 14, e sempre quiser ouvir e ver em www.dnfm.com. Boas festas!